que acontece na prática se eu não declarar uma doença pré-existente? Quais são as consequências que pode sobrevir a você se você entrar num plano de saúde, por exemplo, sem declarar uma doença pré-existente? Olha, isso é bastante comum e eu vou tentar dar algumas orientações aqui para você. Vamos lá. Muito prazer, eu sou Elton Fernandes, eu sou advogado especialista em plano de saúde, eu sou professor de Direito em cursos de pós-graduação e autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, lançado ainda no ano de 2024. Eu estou aqui para tentar desmistificar e ajudar vocês a compreender as principais regras do setor de planos de saúde. A primeira grande questão que a gente tem que pensar é o que é uma doença ou lesão pré-existente. A doença ou lesão pré-existente é aquela que eu saiba ser portador quando eu entro no plano de saúde. Então, o ponto aqui mais importante não é ter ou não ter a doença, é saber ser portador. Isso é absolutamente essencial para que a gente possa saber se essa pessoa sabia ou não sabia que era portador daquela doença especificamente. E mais do que isso, claro, ter sido perguntado, né, se eu tinha ou não a doença. Porque se eu tinha, sabia, mas também não fui perguntado, a operadora de plano de saúde não pode dizer para mim que, não, mas você não me avisou, você não falou, você não me comunicou a respeito disso. Não comuniquei porque não fui perguntado. Aí, no final de contas, se não sou perguntado, tanto faz, né? Não é, então, tecnicamente, nenhum erro se eu não fui questionado a respeito disso. Mas existem consequências muito drásticas se a gente não declara uma doença pré-existente. E aí, claro, se você estiver passando por isso ou pensando nessas questões, eu vou explicar algumas delas para você, mas eu vou sugerir que você converse com um advogado especialista em plano de saúde capaz de entender o seu caso e entender se isso é ou não é, se é possível, o que é possível fazer diante das situações mais específicas em que um advogado e cliente vão poder sentar, conversar e poder manejar aí essas questões todas. Mas existem consequências que podem ser bastante duras se você não declarar. Uma delas é até você perder o contrato de plano de saúde. Você ter rescindido o contrato de plano de saúde por não ter declarado uma doença pré-existente. E veja aqui, né? Eu tenho 20 anos fazendo isso, dou aula do tema em pós-graduação e eu sei o quanto é duro dizer isso para vocês. Porque o consumidor ele fica na seguinte posição. Às vezes, se ele declara, ele não tem aceita a sua contratação pela operadora de plano de saúde. E se ele não declara, ele está cometendo uma fraude, ele está cometendo um crime. E é muito duro essa situação em que a gente acaba colocando um consumidor. Eu não ignoro isso, mas evidentemente que não dá para eu chegar aqui e dizer você não precisa declarar uma doença pré-existente. Eu jamais poderia dar uma orientação como essa, de pena de ser responsabilizado por uma coisa aqui que eu estou dizendo para vocês e eu não posso dizer isso. Então, assim, legalmente você precisa declarar as doenças pré-existentes todas. E aí, no final de contas, compete muito você conversar antes, se necessário for, com um advogado especialista para que te oriente, para que converse com você, analisando especificamente o seu caso. Será que é? Será que não é? Será que era uma outra patologia? Será que tem alguma divergência? Será que tem uma outra interpretação possível? O que será que você deve fazer diante do caso concreto? Será que você deve entrar e depois retificar? Porque, claro, a operadora de plano de saúde, nos primeiros 24 meses, por exemplo, se ela descobrir que você não declarou uma doença pré-existente, ela pode adotar algumas condutas. Ela pode te questionar e pedir que você retifique, e se você retificar, tudo bem, ou ela pode até, eventualmente, buscar a exclusão do contrato. Ela pode, às vezes, eu conheço operadora de plano de saúde que chegou a fazer até boletim de ocorrência e ação judicial para encerrar o contrato de plano de saúde. Então, assim, a minha sugestão a você é que você converse com um advogado especialista em plano de saúde, alguém que possa analisar a especificidade do seu caso e prestar a você a melhor orientação possível. E, claro, consiga até antever se existem saídas legais para situações como essa e explicar para você, analisando para a sua particularidade, quais são as possibilidades e riscos diante da sua situação. Se você não conhece um advogado aí perto, sabe que você pode fazer isso online hoje com toda tranquilidade. Desde a pandemia, isso tem sido feito de uma maneira muito corriqueira e hoje, até se necessário for mover um processo, por exemplo, você consegue fazer tudo isso eletronicamente sem nenhum problema. Eu desejo que você fique bem,
Espero que você tenha sucesso aí no seu tratamento, que você consiga entrar num plano de saúde e que você possa aí ser saudável, estar e estar bem sem precisar utilizar esse plano. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui. Para mim é um grande prazer sempre, um grande prazer poder interagir com vocês. Um grande abraço.